E aí, empreendedor, tudo bem? Nós estamos falando sobre uma série de gestão financeira e estamos dentro da gestão financeira falando sobre fluxo de caixa. E eu trouxe aqui para lhe ajudar na sua gestão de fluxo de caixa 5 dicas para você fazer bombar o seu fluxo de caixa, para você fazer um upgrade no seu fluxo de caixa. Eu sou o Tom Gomes, sou especialista em pequenos negócios e apaixonado por gestão financeira. E vamos para o vídeo que hoje você vai ter 5 dicas fundamentais para lhe ajudar no seu fluxo de caixa, tá bom? A dica número 1 é: registre todas as suas movimentações. Mas antes de continuar com o vídeo, já vai deixando um like nele, se esse assunto lhe interessa, e deixa no comentário o que você está achando dessa série de gestão financeira sobre fluxo de caixa. Vou lhe aguardar lá embaixo, tá bom? Sobre o ato de registrar todas as suas movimentações. Muitos empresários acabam desprezando os gastos de pequeno valor e também os gastos que ele tem em espécie, né? Ele está andando na rua, precisa fazer uma compra em espécie, tem uma oportunidade de comprar, mas tem que ser à vista em espécie, ele compra, leva o bem para a empresa, leva para algum local, mas acaba não registrando aquela despesa por achar que não tem necessidade, já que foi um gasto pontual. Mas o que eles não percebem é que esses gastos pontuais e esses gastos de pequeno valor, no somatório, no decorrer do mês, no decorrer do ano, acaba fazendo um desfalque grande no caixa. E o fluxo de caixa, ele contempla todas as operações da empresa no que se refere à sua liquidez. Tudo que a empresa tem em espécie, liquidamente, né, que ele pode gastar em contas bancárias, tem que estar contemplado no fluxo de caixa. E se houve alguma despesa ou alguma receita que não entrou para o fluxo de caixa, vai dar uma diferença de saldo, é inevitável. E o que o operador tem que fazer? Ele acaba colocando em outras despesas, ou eu acho que ele gastou com comida, e põe comida. Então isso pode dar um reflexo negativo no caixa, dar um reflexo errado para o caixa e para as suas projeções. Então a dica é: registre todas as suas movimentações, não deixe passar uma, beleza? A segunda dica é: acompanhe todas as suas movimentações. O gestor, o empresário, ele não precisa operacionalizar o trabalho de registrar conta por conta, pagamento por pagamento. Ele pode ter uma pessoa, ele pode ter um funcionário que vai operacionalizar esses registros. Mas o empresário, ele tem que acompanhar. Ele tem a obrigação de acompanhar os relatórios, acompanhar se o funcionário está realmente registrando corretamente os dados, está registrando tempestivamente. Um dos grandes problemas é esperar o final do mês para registrar, porque lembrar de uma despesa no começo do mês, se você está contabilizando no final do mês, é bem mais difícil do que lembrar do que você gastou ontem. É mais fácil lembrar o que você almoçou há 30 dias ou o que você almoçou ontem. Lembrar de ontem já é difícil às vezes, né? Então é interessante sempre acompanhar tempestivamente o relatório de caixa, beleza? A terceira dica é: estude o seu capital de giro. O capital de giro é o dinheiro que a empresa precisa para continuar funcionando normalmente até os próximos recebimentos. É o valor que ela precisa para trabalhar enquanto ela não recebe de outros clientes, enquanto ela não faz outras vendas, né? Basicamente é isso. Depois eu vou fazer mais vídeos sobre capital de giro. Mas o que eu quero trazer aqui é que você tem que analisar o seu capital de giro, estudar. E qual a ferramenta ideal para você estudar isso? É o fluxo de caixa. No fluxo de caixa, você vai conseguir verificar mês a mês como está andando o seu caixa, e se ele está negativo, você já vai notar que você tem algum problema ali de capital de giro, entendeu? Então, o que eu quero trazer com essa dica é que você tem que acompanhar o fluxo de caixa sempre no ponto de vista do capital de giro. Será que o meu capital de giro é suficiente? Será que eu tenho que aumentá-lo? E quando eu for fazer uma expansão, esse capital de giro continua sendo suficiente? Ou é melhor, antes de fazer essa expansão, aumentar um pouco o meu capital de giro para não ter problemas no futuro? Então, a ferramenta que vai lhe ajudar a gerir o seu capital de giro é o fluxo de caixa, beleza? Então, acompanhe, estude o seu capital de giro de acordo com o movimento do seu fluxo de caixa. A quarta dica é: estude os prazos de recebimentos e pagamentos dos fornecedores. Muitas vezes um saldo negativo, um problema de capital de giro, algum problema ali no fluxo de caixa, ele pode ser resolvido tranquilamente
apenas com a renegociação dos prazos. Às vezes o caixa está negativo, não porque a empresa está no vermelho, não porque a empresa está com problema na sua operação, e sim por meros problemas na política de recebimento com os clientes. Então, ao estudar o seu fluxo de caixa e perceber que você está tendo alguma anomalia, algum problema ali, tente conversar com seus fornecedores, tente rever os prazos para pagamentos, tente rever as políticas de recebimento dos clientes, incentive os clientes que pagam em dia, os clientes que pagam à vista, os clientes que pagam em espécie, que têm uma liquidez maior. Então, estude os prazos de recebimentos e pagamentos da sua operação, que isso pode salvar o seu fluxo de caixa. Vamos para a última dica. A quinta dica é: crie cenários de projeções do fluxo de caixa para as tomadas de decisões. Com um fluxo de caixa bem alimentado, quando você tem ele já há um certo tempo, você consegue fazer projeções e ver como é que está o futuro ali da sua empresa e como ela vai comportar com o crescimento futuro, o crescimento esperado. Um dos problemas é que quando os empresários vão fazer a projeção, faz apenas uma projeção, às vezes pessimista, às vezes otimista, e acaba tomando ela como certa. Então a dica aqui é fazer várias previsões. Você não sabe como vai ser o futuro, então crie pelo menos 3 previsões. Uma projeção otimista, onde você acha que vai estar tudo bem. Crie uma projeção pessimista, considerando ali uma inadimplência um pouco maior, algum problema com a matéria-prima e os custos aumentando. Faz uma projeção ali mais pessimista e crie uma mais realista. Assim você vai ver como é que vai estar a sua empresa assim, em pelo menos 3 cenários. Obviamente o futuro é incerto, não tem como você acertar em cheio, mas com as projeções, com os cenários, com mais de um cenário pelo menos, você consegue analisar as possibilidades ali da operação da sua empresa. Aí você vai perceber que no futuro o resultado vai se basear mesmo, basicamente, com os cenários que você fez. Então, a quinta dica é: crie cenários, crie mais de um cenário para projetar o futuro do seu fluxo de caixa. Essa é a última dica, mas eu separei mais uma dica bônus aqui para você, para o seu fluxo de caixa. A dica aqui, a última dica, a sexta dica, a dica extra, é que você não pode confundir o relatório de vendas com o relatório de recebimentos. Normalmente as empresas não têm muitas fontes de recebimentos. Despesas tem várias, obviamente. Então o fluxo de caixa, na parte de despesa, tem muitas despesas, tem muitas categorias, tem muitas informações. E é comum o empresário olhar o fluxo de caixa apenas do ponto de vista das despesas, desconsidera as receitas. As receitas ele considera o relatório de vendas. E isso é um problema muito grande, porque não necessariamente os recebimentos do fluxo de caixa correspondem às vendas. Mesmo que a sua inadimplência seja zero, todos os clientes pagam em dias, o risco de ser diferente é grande, porque você pode, vendas feitas no mês, você pode receber em outro mês, e assim o relatório de vendas nem sempre vai corresponder com o relatório de recebimentos. Então, a sexta dica é: não confunda relatório de vendas com os recebimentos do fluxo de caixa. São relatórios importantes, mas têm que ser analisados separadamente, principalmente quando estamos falando de projeções, tá bom? Bem, eu separei essas dicas, essas 6 dicas, para lhe ajudar na sua gestão, na gestão do seu fluxo de caixa. Espero que elas tenham sido claras, espero que elas tenham lhe ajudado. Deixa no comentário o que você achou, se você ficou com alguma dúvida a respeito do fluxo de caixa, a respeito de alguma dessas dicas. Se elas lhe ajudaram de alguma maneira, dá um like nesse vídeo e também, se não é inscrito, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos, tá? Não vai embora sem deixar um comentário. Comenta aí o que você quer ver mais nos próximos vídeos. Obrigado por ter assistido até aqui, beleza? Valeu!